vocês exatamente um tema assim que é dentro das áreas terapêuticas, né? É um tema onde a gente sempre busca, né? Que é a prosperidade, né? Quem aqui não quer e não deseja e não vive uma vida, né, atrás da prosperidade? E na verdade, né, ao ser próspero, todos nós nascemos com a prosperidade. Todos nós trazemos a prosperidade conosco. Dentro do nosso momento, que nem a outra palestrante estava falando, juntando a numerologia, dentro do nosso plano kármico, dentro da nossa história, né, a gente traz com a gente, quando a gente nasce, já a prosperidade. Mas aí o que acontece no meio do caminho? Que às vezes você consegue ter sucesso, você é super reconhecido, tá, profissionalmente, e de repente você não consegue ter a prosperidade que você merece. E aí, quando a gente fala de prosperidade, a gente não está só relacionado com prosperidade e dinheiro, né? Ser próspero é muito mais do que isso, né? Às vezes você tem muito dinheiro, porém parece que falta alguma coisa em você, você não se sente completo. Às vezes você vive com pouco dinheiro, vamos dizer assim, de uma forma confortável, mas aquilo é suficiente para você, mas tem alguma coisa também faltando em você. Então a prosperidade, ela vai muito além do que o fator financeiro. Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala como um todo, né? Dentro do que nós somos, dentro do que nós fazemos, dentro do que nós escolhemos como vida, como nossos caminhos, e a gente, poxa, eu tenho tudo realizado, mas eu me sinto vazio. E aí que entra essa prosperidade que eu trouxe hoje. Muito além do fator financeiro, né, do dinheiro, que lógico, isso no plano terreno é o que mexe, o que move hoje também a nossa vida, a gente precisa, óbvio, mas muito além disso é o ser próspero como um todo. E dentro da constelação eu trouxe um pouco sobre isso, como é essa relação de prosperidade, né? Como é a relação de prosperidade associada à nossa família, com relação à nossa família. Aqui cada um tem o seu círculo constelatório. E os nossos pais são a base do nosso círculo constelatório, nosso sistema constelatório. E se você pensar em prosperidade, isso está relacionado exatamente a essas duas figuras, o nosso pai e a nossa mãe. E quando a gente nega um deles, quando a gente não traz, não enxerga os nossos pais como deveria enxergar, né, dentro do nosso sistema, tem alguma coisa aí que vai não te deixar ter o equilíbrio que você tem que ter na sua vida, que você merece ter na sua vida. Que todos nós somos merecedores de tudo isso que a gente está aqui falando. Então, quando você tem um sistema desequilibrado, essa área também vai estar desequilibrada. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente fala só um pouquinho sobre o que é constelação, né? Muitas pessoas não sabem o quanto a constelação, e aí é muito engraçado porque a constelação, ela é um tema, né? Ela é terapêutica e é negada ainda por muitos profissionais, né? A gente tem uma briga aí constante. Hoje ela está sendo até aceita pelo SUS, né? Então hoje maior da constelação, mas isso foram anos se debatendo, porque as pessoas achavam que o ser constelador, ele tinha muito a ver com religiosidade, onde se misturava um monte de coisa. Na verdade não é nada disso. A constelação é exatamente onde a gente
dele. Faz com que você enxergue essas pessoas. Porque é exatamente isso, quando a gente olha, a gente está falando muito de pai e mãe, porque lógico que o nosso sistema de raiz não é só pai e mãe, né? Mas a gente tem toda a nossa história, toda a nossa ancestralidade por trás de nós. Então, quando você enxerga todos esses ancestrais, todas essas pessoas que fazem parte do seu sistema constelatório, você abre campo, e aí abre campo de cura, abre campo de quebra de padrões, abre campo de uma série de coisas na sua vida, para que você ajude no processo não só seu, mas de todos os membros que fazem parte da sua ancestralidade e de quem vem para frente. Então, quando você reconhece o seu pai e sua mãe dentro do seu sistema constelatório, quando você enxerga o seu pai e sua mãe dentro do seu sistema constelatório, e você, independente da história de cada um, se teve ou não o pai presente, mas quando você coloca dentro do seu campo o seu pai e sua mãe, dentro do seu sistema, você passa a olhar não só para o pai e mãe, mas para todos que vieram antes, para todo o seu sistema constelatório. Você consegue entender padrões que vêm às vezes se repetindo por toda uma vida. Por exemplo, alguns padrões que se repetem, né? Às vezes numa família, há padrões até de doenças, e você vê por gerações aquela família, tá? Ela repetindo aquele mesmo padrão, aquele mesmo tipo de doença. Quando alguém olha para isso, e aí tem sempre, né, a gente tem sempre um que vai olhar para isso, ter essa pessoa que vai tentar, né, ter esse olhar, e ela busca através da constelação. Quando ela começa a olhar para o seu sistema, começa a perceber, poxa, fulano, tataravó, bisavó, avó, mãe, todas vêm repetindo o mesmo padrão de doença. Eu dei exemplo de doença, mas é um padrão, ele pode ser de diversas áreas da nossa vida, tá? Mas todas com o mesmo tipo de doença que vem se repetindo por gerações. Gente, e essa pessoa, ela começa a enxergar a raiz daquilo, começa a enxergar por que esse padrão vem se repetindo, por que isso vem acontecendo por gerações. Você não só quebra um padrão, mas como você cura toda a sua ancestralidade. E isso a gente falou com doenças, mas são os vícios, são padrões às vezes de escassez, né? Então são outros tipos de padrão que você consegue, quando você começa a olhar a sua família, olhar para o seu sistema, você começa a curar. Essa é a palavra, né? Você cura o seu sistema quando você olha para ele. E aí, o que ensina a constelação, né? É trazer luz a essas lealdades inconscientes que se tem, é permitir restaurar as ordens, porque tem muito isso nas famílias. Às vezes a gente faz uma bagunça, sabe, inconsciente, onde a gente assume papéis que às vezes não são nossos, mas que a gente vai lá e acaba assumindo, e aí faz uma loucura no nosso sistema familiar, e a gente vai criando emaranhados sistêmicos, onde você fala assim, caramba, não consigo nem respirar, porque você está envolvido em emaranhados, assumiu papéis que às vezes não são seus. E aí, gente, a vida da gente é uma vida terrena, né? É uma vida que cobra também. Então, a constelação, ela dá luz a essa ordem, a esse amor, o que cada um, né, deve fazer, como pertencer, onde você pertence, e é você olhar para cada membro. Quem criou foi Bert Helling, né? Um transgeracionalista
mas o que eles têm de mais forte se chama oralidade. Então, vai se passando por geração de geração as suas histórias, a sua cultura, o seu modo de viver. E Bert Helling, vivendo lá, ele percebeu que o mais velho, né, esse ancestral, ele tinha essa força, esse poder, né, de transmitir, né, para o outro todos os ensinamentos e todas as crenças familiares. Né? Quem aqui não tem dentro, cada um da sua história, crenças que foram passadas por seus pais? Né? Mesmo aqueles que às vezes não são criados pelos seus pais, foram criados por alguém, por um tio, por uma tia, por uma avó, tenho certeza que todo mundo tem dentro de si, traz dentro da sua história, crenças que foram passadas. O que acontece com essas crenças é que às vezes, muitas das vezes não fazem nem mais sentido com a sua vida. Elas às vezes não fazem nem mais sentido com você, com aquilo que você acredita. E você apenas vai repetindo automaticamente e até mesmo vai passando para a sua família essa repetição, sem às vezes você nem perceber como aquilo não faz mais sentido com a sua vida. E são exatamente essas coisas que às vezes não fazem mais sentido que a gente tem que analisar também dentro do nosso sistema. Aquilo que não está fazendo mais parte com a gente. O que a gente pode mudar? Então, Bert Helling é o grande criador da constelação, né? E aí a gente vem dentro do nosso sistema familiar. Todas as nossas relações, sejam elas relações, todos os relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles relacionamentos profissionais, todos eles têm, dentro do campo constelatório, eles fazem parte. Né? Tem gente que me pergunta assim, eu posso constelar qualquer coisa? Tem gente que pergunta, eu posso constelar qualquer coisa? Pode. Você pode constelar a sua família, que é nossa, né? Você pode constelar a sua empresa, onde você trabalha, você pode constelar aquilo que você quiser. Sim. Quando a nossa raiz da família, né? Como você falou da ancestralidade, e quando você, como filha, e vê os seus antepassados cometendo erros, gerando erros, e você enxerga e começa a quebrar esse paradigma. Você não é a primogênita. O caso seria o papel da primogênita. Pelo contrário, você é a última. E aí a primogênita vem repetindo, os outros vem repetindo, e você não quer que seus filhos caiam nesse sistema horroroso familiar. O que fazer? Exatamente, olhar para o seu sistema e buscar a cura desse sistema e você quebrar. Porque o que acontece? Às vezes, assim, dentro de um sistema familiar, todo mundo tem o seu lugar, certo? Os nossos pais são grandes e nós somos pequenos. Tá? E é você enxergar desta forma. Independente da história de cada um, dos erros que nós enxergamos que os nossos pais cometeram ou ainda cometem, não cabe a gente julgar os nossos pais. Eles são assim, fizeram e tentaram da melhor forma possível. Tá? Falando assim, bem resumidamente, bem cru. Quando chega o seu irmão mais velho, sua irmã mais velha, né, ela é maior que você. É um sistema. Aqui estão os nossos pais, grandes, aí vem o teu irmão, a pessoa mais velha, são o quê? 2 antes de você? 3. Então você pensa assim, vem o mais velho, vem o outro, e aí vem você. Tá? Quando a família inteira comete crimes, Tá? crimes assim, de matar alguém, Sim. coisas graves, e aí você é a última, você se sente impotente, né? Porque você está passando por cima deles, mas se você não fizer isso, seus filhos que podem pagar. Sim, entendi. Então, quando você quer quebrar exatamente um padrão repetitivo familiar, é você olhar para cada membro, entendendo e respeitando o
através das práticas constelatórias, que nós temos exercícios, tá? A gente começa a entender como cada um está dentro do sistema, se aquele membro ele está sendo de alguma forma rejeitado, sabe? Então, quando você começa a trabalhar isso, você vai quebrando essa repetição de padrão. E aí quebra. Você, por isso que eu falei, sempre tem que ter um, sabe? Tem que ter um. Então a pessoa fala, é a ovelha negra da família, né? Não é para mim, não é a ovelha negra da família. Aquele que vem é o contrário. Ele vem, ele está enxergando aquilo ali, né? Está enxergando aquele padrão ali que vem se repetindo. Então vem e você vai, através de técnicas, exercícios, você vai abrir o seu coração, porque o sistema constelatório, gente, o que vibra ali é o amor, né? A gente fala até das leis, né? Da constelação, e o amor é o que impera. Então é o amor que vai fazer a mudança, não é a guerra que vai fazer a mudança. É o amor que você vai colocar ali que vai fazer a transformação. E você vai quebrar. Porque quando você quebra um padrão, o seu filho, e não é só o seu não, tá? As outras gerações, os sobrinhos, aquilo ali não vai se repetir. Óbvio que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, tá? Onde você quebra um sistema e se amanhã ou depois alguém decidir lá na frente voltar a repetir aquele padrão, pode acontecer? Pode. Mas você fez o seu papel, você foi lá e quebrou. E quando se quebra um sistema, isso é muito forte. Isso é muito intenso quando você quebra um sistema. Você quebra mesmo. Por isso que quando a gente olha os padrões repetitivos dentro de uma família, e aí a gente vem para a prosperidade, trazendo, né, para o nosso tema, quando a gente enxerga que a nossa família, uma família que viveu, aí a gente tem dois exemplos aí, uma família que vem da escassez constante, todo mundo, né? Todo mundo com problemas ali de escassez, problemas ali. Quando você decide olhar, onde que está a raiz disso? Por que isso acontece? E aí tem várias relações com relação à escassez, tem vários fatores que podem levar, né? Mas quando você enxerga onde é a raiz dessa questão, e aí você vai curando isso, você quebra. Às vezes não tem uma família assim, todo mundo já aconteceu, todo mundo era muito pobre. De repente o cara vai lá e ganha logo. Um membro fica rico do nada. Ele, de alguma forma, ele quebrou um padrão repetitivo familiar. E ao mesmo tempo ele pode ficar pobre de novo. Entendeu? E se ele não tiver essa consciência, ele pode voltar a repetir aquele padrão. E ele pode ficar pobre de novo. Como às vezes acontece aí, a gente vê isso acontecendo. E não entende, poxa, como que a pessoa ficou rica e ficou pobre? Mas por quê? Porque ela voltou a repetir aquele padrão da família dela. E isso tem muito a ver com essas relações, onde a gente tem que entender o nosso sistema, colocar cada um no seu lugar, acolher cada dor, sabe? É abrir o seu coração, abrir de verdade. E aí não é um abrir por obrigação, sabe? É abrir porque você quer olhar o seu sistema, quer entender o que acontece com a sua família. E aí você vai quebrando e curando aquelas pessoas, inclusive com relação à prosperidade. O nosso pai e nossa mãe é exatamente isso, eles são a nossa origem. Nada, somos 50% um, 50% outro. Independente das, por isso que eu falei, sempre eu bato nessa tecla, independente da história, porque às vezes a pessoa foi adotada, né? Às vezes não conviveu com o pai. Existem exceções? Como assim? Você parece só com, sendo os dois pais, assim. Independente do que você traga como características, você é 50% um e 50% o outro. Às vezes você tem afinidades,
Entendeu? Você tem mais afinidade com o seu pai ou mais afinidade com a sua mãe? E vou ser muito sincera, a relação de mãe é muito difícil. É muito difícil. É onde a gente enxerga, a gente consegue ver dentro do sistema um dos maiores desafios. Um dos maiores desafios dentro do sistema é a cura de relação com mãe. E é da nossa mãe que a gente faz isso aí, a prosperidade. Lógico que nosso pai também tem toda a força, óbvio, tá? Força de trabalho, força de querer buscar, de querer lutar, isso a gente herda do nosso pai, tá? Mas a nossa relação de prosperidade, ela vem com a nossa mãe, é interna, sabe? É muito forte, é uma coisa uterina, coisa muito além. Então essa relação de mãe, ela, quando ela não é uma relação saudável, tá? Você precisa olhar. Quando a não quer melhorar, não quer fazer você, tem que romper aquele laço, né? Aí é complexo. Vamos lá. Quando a gente tem questões com a nossa mãe, tá? E a gente tem que enxergar a nossa mãe assim. Ela é ela. É porque a gente fica tão habituado, né, de tantos anos, já vai tão intrínseco que a pessoa não muda, por mais que... Mas ela não vai mudar. Você fica... Você tem... Assim, Mas ó, não vai mudar. E ninguém tem que mudar por você. Ninguém, não, eu digo assim, não é só você, eu digo qualquer um de nós. Ninguém tem que mudar pela gente. A pessoa tem que querer fazer a mudança. A mudança é interna. O que a gente pode fazer dentro desse contexto é a gente trabalhar amor, trabalhar todos esses sentimentos que a gente também traz dentro da gente. Porque quando a gente está julgando a nossa mãe, quando a gente está julgando o comportamento, quando a gente está julgando as ações, quando a gente está sendo um juiz. Mas existem casos que eles fazem essas perguntas, mas existem casos assim, que se a gente não for julgar, nós vamos julgar. Por exemplo, eu tenho minha mãe, eu sou mãe, né, sou avó. Então, assim, existem coisas graves que ela, como minha mãe, fez, graves mesmo, entendeu? Concordo com ela, matou ninguém, mas foi crime, né, de delegacia, de mentir, coisas assim. E aí, se eu não me posicionar, meus filhos que vão pagar, entendeu? Meus filhos que vão sofrer. Então, por mais que ela seja minha mãe, eu também sou mãe. Se eu não me posicionar como mãe e abdicar aquilo dali que está me fazendo mal aos meus filhos, eu que vou sofrer, vou ver meus filhos sofrer. Por isso que eu perguntei. Quando a pessoa não quer mudar, não quer fazer nada, a gente tem que deixar pra lá. Sim, a gente corta laços. Cortar laços faz parte. Entendeu? Quando você não. Desculpa, assim, sendo bem radical. Vamos lá. Você não é obrigado a conviver com ninguém que está te fazendo mal. Sim. Ninguém. É isso que eu queria saber. Tá? Ninguém. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém que te faz mal. Ou vai fazer mal aos seus filhos, vai te fazer mal. Você não é obrigado a conviver. Você corta laços, mas você tem que trabalhar. Entendeu? Você não pode negar a existência daquela pessoa. Você não pode negar ela dentro do teu sistema, porque ela é a avó dos seus filhos. Então ela está ali. Então ela tem força. Ela tem força dentro do teu sistema e tem força dentro do sistema dos teus filhos, porque ela faz parte da ancestralidade deles. Então a gente não nega a nossa ancestralidade. A gente vive com ela de uma outra forma. A gente vai olhar para ela de uma outra forma. Por exemplo, não ser seguido. Não ser seguido. É um exemplo. Ah, sim. A não ser seguido. A não ser seguido, exatamente. A gente olha para ela a não ser de uma outra forma. Por isso que eu falei, vai deixar ela lá, certo? Mas ela faz parte do teu sistema familiar. Porque quando você nega a mãe, você nega a tua prosperidade, você nega as coisas da sua vida e você vai levar isso para as outras gerações, do teu filho. Então, pai e mãe, a gente tem que colocar eles lá, no lugar de importância deles, porque eles são maiores que nós. Posso fazer uma adendo? Claro, por favor. Dela. Eu acho assim, como você falou, eu concordo 100% com o que você falou. Mas eu acho também que aí a gente tem duas coisas que a gente tem que fazer. Ser grato.
gratidão que me gerou e eu estou aqui nesse mundo. Ponto. Independente do que seja. Ponto. E perdão. Ponto. E perdão não quer dizer que eu vou trazer para mim. Perdoo, eu libero isso. Maravilhoso. É uma beleza. Sim, maravilhoso. Quando a gente entende o poder da palavra gratidão, e aí o poder da palavra gratidão em todos os sentidos da nossa vida, eu costumo falar isso, porque quando a gente acorda, a gente já tem que exercer o poder da palavra gratidão. A partir do momento que você abre o teu olho, você já tem que exercer esse poder, sabe? Porque é uma palavra muito forte. A composição, todas as palavras que nós falamos, a nossa boca é o que a gente coloca para fora, né? É o que a gente tem dentro da gente. Então, o que você coloca para fora quando você fala, você tem que prestar atenção no que a sua boca está falando, porque é o que você está dentro de você. Então, quando você começa a exercer a gratidão e falar isso, ter a consciência de quando você é grato pelo pai e pela mãe que você tem, nossa, você abre assim, ó, um campo na sua vida enorme. Quando você coloca essas pessoas dentro do teu sistema, você é grato por elas e entende a outra palavra que a amiga ali estava falando, que é o perdão, sabe? Por tudo. Você segue, entendeu? Tua vida vai. E automaticamente, essa prosperidade que a gente está falando aqui, ela vem, ela surge na sua vida. As coisas começam a se movimentar e começam a andar. As coisas vão tomando forma, vão crescendo dentro de você quando você entende isso. Quando você faz com que o teu sistema ande. Porque negar um pai, uma mãe, você está negando a tua origem, a tua ancestralidade, tá? E aí você afasta aquilo que o universo tem que trazer para você. Porque o universo ele é abundante para todo mundo. É o famoso assim, o sol brilha para todo mundo, né? Que as pessoas falam. O sol brilha para todo mundo e brilha mesmo para todo mundo. Só que você precisa estar aberto a entender como que esse sol está brilhando para você. Porque às vezes a gente nem percebe que ele está brilhando para a gente. A gente às vezes nem vê que ele está brilhando e na verdade ele já abriu o campo para você em tantas áreas e você não enxerga. E você às vezes está reclamando, mas você está vendo que abriu o campo ali. Uma possibilidade ali. E às vezes quando você fala assim, caramba, abriu o campo aqui, ah, legal, tudo bem, mas eu queria, né? Aquilo ali, e você não está pegando isso aqui, daqui a pouco aquilo vai abrir para você de alguma forma. Porque a gente cobra muito, porque é tudo muito rápido, imediatismo do ser humano. E nada é tão rápido. Nada acontece tão rápido. Quando a gente vai falar de pai e mãe, e a gente vai equilibrar o nosso sistema, as coisas que acontecem, eu coloquei aqui as ordens do amor, a ordem do pertencimento, é você saber que você pertence a essa família, que você está ali dentro desse sistema, e que todos fazem parte desse sistema. A hierarquia é colocar cada um no seu lugar, a escadinha que a gente falou, cada um no seu lugar, o equilíbrio, para trazer equilíbrio para a vida de todos, dos seus pais e para a sua. Então, quando você trabalha as ordens no seu campo, a prosperidade, ela vai vir automaticamente, porque é do pai e da mãe que a gente traz isso. Pai, conexão com o trabalho, com o mundo. Mãe, ligação com a abundância, com o ventre. É força. E é quando a gente aceita os dois, de verdade, isso se abre. Esse campo se abre. Vai. Tomar o pai e a mãe no coração. Isso é de verdade. Não é da boca para fora. Quando a gente toma o nosso pai e nossa mãe, reconhece o lugar deles, não exige aprovação nem aceitação. Quando a gente é grato por tudo que fizeram, por mais que a gente não concorde, sabe? Mas a gente entender que foi o melhor que foi feito. Era daquele jeito, sabe?
separar, a gente pode separar relações, mas entender a força que essas pessoas têm na nossa vida é muito importante. E aí a gente toma a nossa força, a gente cresce, a gente fortalece. Posso te pedir para voltar aquela anterior? Pode. Só uma coisinha só. É a anterior é que fala do pai e da mãe. Esse. Fala a prosperidade, né? Isso. Pra gente ter exata certeza de quem é quem, né? E Quem é quem. depois, gente, quem quiser a apresentação, eu vou deixar meu contato, me manda uma mensagem pelo Instagram, que aí a gente troca e-mail e eu mando para vocês a apresentação, tá? Sem problema nenhum. Então, vou deixar aqui. Depois eu vou deixar o contato aí com vocês. Vou ver se eu consigo. Estou conseguindo passar. Isso aqui que não vai comigo, só vai comigo. Vai no beijão aí, página abaixo, no botãozinho. Beijão. Botãozinho. Nada? Marco, tenta aqui pra mim, por favor. Passa aqui, por favor. É que eu esqueci a pilha. E aí, para a gente liberar esse fluxo energético que a gente está falando, dessa prosperidade como um todo, a gente precisa exatamente seguir. Ó, cada um ocupando o seu lugar, a energia flui. Tudo flui. Quando cada um do seu sistema ocupa o seu lugar, você abre campo energético para trazer as coisas para a sua vida. A paz interna, nossa paz interna, ela surge quando a gente começa a reconhecer os nossos antepassados, toda a nossa história, todas essas pessoas que vieram antes de nós. Eu não começo uma palestra ou um atendimento, né? E aí minhas meninas, minhas clientes, minhas amigas sabem disso, eu sei fazer uma conexão com a minha ancestralidade. Nenhum atendimento meu eu começo a agradecer os meus ancestrais. E antes de começar a palestra, eu estava ali sentada fazendo exatamente isso. Porque a gente, quando reconhece esses homens e mulheres que vieram antes de nós e o quanto fizeram para a gente estar aqui, a gente abre, sabe, portas para a gente enxergar, entender e aceitar a nossa vida da melhor forma. Então, quando a gente reconhece essas pessoas, a gente abre esse campo energético que a gente está falando. E a gente encontra paz, tá? É uma coisa interna. E aí, o sistema se reorganiza, né? Ele vem para realizar um sistema organizado, ele começa a trazer exatamente as realizações que você quer. Trazer aquilo que você necessita. E aí eu não estou falando só de dinheiro. Entendeu? Porque, né, às vezes quando vê o tema prosperidade, vai falar de dinheiro. Também. Mas não é só o dinheiro que a gente precisa trazer para a nossa vida. A gente precisa olhar todos os campos. E principalmente trazer esse amor que a gente necessita, esse equilíbrio, essa organização familiar. Porque aí, quando a gente faz isso, a gente está curando o outro. A gente está se curando e a gente está ajudando as próximas gerações, trazendo isso para o futuro, para as próximas gerações. E aí, eu trouxe aqui algumas dicas para a gente atrair também prosperidade para a gente. Dentro de um sistema, manter sua mente sempre com pensamentos positivos. E quando a gente pensa positivo, né? A gente também fala positivo, a gente age positivo e a gente começa a trazer. Érica, mas não fala sério, você só pensa positivo. Não, gente. Você não toca nesse plano, senão não estaria aqui. Estou aqui aprendendo também. Mas a gente tenta, né? É um exercício. O pensar positivo é exercício. Quando você começa a exercitar, e aí é muito engraçado.
acorda todo dia com essa felicidade que você pode chegar. Gente, eu acordo. Pode perguntar para ele. Eu não acordo de mau humor. Não acordo. É um exercício, sei lá, eu acho que já faz parte de mim. Eu acordo bem todo dia, pode ser a hora que for. Eu acordo bem. Às vezes eu me aborreço durante o dia, normal, como qualquer ser humano. Trabalho. Quem aqui, às vezes, não se aborrece no trabalho? Por favor. Então a gente às vezes se aborrece, mas acordar, não acordo mesmo de bom humor. E aí eu trouxe isso para a minha vida, sabe por quê? As coisas ficam mais leves, sabe? Você vai para o seu trabalho, você vai ter os desafios, porque todo trabalho tem os seus desafios, mas você, a tua mente focada, ela vai falar assim para você, não vai cair nessa armadilha. Sai e respira 5 minutos, depois você volta para tomar decisão. Ainda mais quando às vezes você tem que tomar muitas decisões durante o dia, e aí a pressão te faz com que o teu espírito, eu falo que é um espírito, tá? Que a gente tem dentro da gente, chamado auto-sabotador, o espírito chamado auto-sabotador que mora aqui, ele fala assim pra gente, não vai dar certo, você não vai conseguir, não vai dar nada, e aí você começa a duvidar até daquilo. Então quando o espírito surgir, sai, vai no banheiro, vai em algum lugar e simplesmente faz exercício de respiração. Respira. Exercício rapidinho de respiração, mas faz esse exercício de respiração, que quando você respira, a mente acalma. Você vai voltar ali, ó, para o teu centro, e aí você vai retornar para aquela questão que você tem que resolver, mas você já começa a olhar de outra forma. Então isso é manter essa mente com pensamentos positivos. É você saber acalmar. É você se afastar de pessoas e lugares que não são legais. Isso você não está errada, você não está sendo injusta, você não está... Não, é isso. Não te faz bem, sai fora. E eu sei que família é muito complicado, eu sei. Relações familiares, você vai falar assim, poxa, como que eu não vou no aniversário da minha mãe, por exemplo? Eu estou cheio de problema com ela. Eu sei. Mas aí você também usa os artifícios de proteção, né? Vai, se blinda, entendeu? Se protege, aí você vai. Com certeza. Com certeza. Porque quando a gente se afasta de pessoas, deixa de frequentar certos lugares, a nossa energia muda. A nossa energia vai mudar. Então você vai começar a atrair outras coisas. Ou você vai começar a atrair essa prosperidade, né? Você vai começar a atrair outras coisas. Vai começar a atrair até pessoas diferentes. Porque quando você corta pessoas, certas pessoas da sua vida, é incrível. Você tira certas pessoas e aí você fala assim, não fica pensando, poxa, fulano se afastou de mim. Será que aconteceu? Deixa! Se afastou de você era para afastar. Entendeu? Era para ir. Então deixa, não faz parte de você. Não fica questionando não, porque vai de volta. Então não questiona, deixa aí. Se tiver que voltar, é porque o universo mandou voltar num outro momento. Mas deixa aí. Você tem que atrair, aí você começa a atrair às vezes pessoas diferentes. Pessoas mais positivas, pessoas que vão fazer você crescer, pessoas que vão te ajudar de alguma forma no assunto que você precisa. Então o universo vai te dando presente. Você precisa enxergar os presentes que ele te dá. Você precisa começar a entender quando ele fala com você. Porque se você não abrir a mente para isso e ficar no automático, gente, a vida da gente é isso. Ficar nesse automático, a gente fica doente. Aí cai
é o exercício da respiração. Não adianta comprar briga, você responder briga, a energia vai toda no buraco, assim, ó, rápido, a tua energia. E aí você vai bater boca, a tua energia está lá, ó, no buraco. E isso vai te fazer tão mal. Então é mais fácil às vezes você calar. Eu falo assim, você faz de Cleópatra, não está entendendo nada. A egípcia, sabe? A egípcia, louca, entendeu? Então, às vezes é melhor, porque certas brigas não valem a pena. Certas brigas não valem. Então, ó, limpar o seu ambiente para trazer prosperidade. Casa suja, não dá. A gente precisa se cuidar. Não, aqui quando eu falo ambiente, é limpar o seu escritório, sabe? Botar lá uns cristais vermelhos para limpar discretamente, para no bolso, faz alguma coisa, bota uma plantinha, tá? Trazer o seu ambiente limpo, a sua casa limpa e você se limpar, você se cuidar, se olhar. E aí a gente tem N formas de limpeza, mas uma das mais que eu falo que assim, é batata, né? Se chama rio, né? Passar na casa e a menina tira todos os demais, todas as memórias de parede, né? Que a gente fala, tudo que se guarda aí. O anil ele limpa com amônia também, mas às vezes a amônia chega muito forte, incomoda, então o anil é mais fácil você fazer. Até um banho de anil é legal, fica um pouquinho de mão, mas bota pouco, não fica muito não. Mas o banho de anil também é muito bom, pescoço para baixo, também para limpeza. Então o anil é simples, é um coringa, eu falo que é coringa, todo mundo pode fazer. Então limpar o seu ambiente e principalmente acreditar na força do universo. Não existe força maior do que essa. E aí, independente de religião, tá? O nome que você quiser dar, seja Deus, o nome que quiser dar desse ser superior, né? Quando você acredita que o universo está a seu favor, que você vem nesse plano para ser feliz, porque ninguém vem aqui para ser triste não, gente. Ninguém. Isso são as escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho, tá? Mas a gente vem nesse plano para ser feliz. A gente vem nesse plano para realizar as coisas que a gente deseja. A gente é próspero, abundante. Todos nós somos. Todos nós trazemos isso. A gente só precisa acreditar, ter fé. Não existe força maior que essa palavra, fé. É você acreditar. E aí, eu trouxe essa frase aqui para mexer com todo mundo. Eu trouxe essa frase, não é minha, olha lá, de quem é. Né? Que é para mexer com todo mundo mesmo, sabe? Porque é isso. Às vezes a gente fala assim, vou guardar uma vida inteira, sabe? E o dinheiro, ele é fluxo. Ele gira. Ele precisa de movimento. Se ele não se movimentar, ele não vem. Então, quando você quiser comprar uma coisa, olha só, vai exagerar, por favor. Eu que falei para todo mundo gastar, se endividar o cartão, essa minha chique aqui, isso, olha só. Não, aqui a gente quer levar tudo para casa, né? Eu fico me comprando, estava aqui ontem, eu não vou, entendeu? Então, mas brincadeiras à parte, o dinheiro ele gira, ele precisa girar. Você precisa fazer ele se movimentar. Quando você movimenta o dinheiro, o teu fluxo sobe, ele abre. Se você ficar ali, ó, guardando, vai ter movimento. Então o dinheiro precisa assim, se arrisque. Quando você sente, sabe, que aquilo ali vai dar certo, faça, porque quando você faz acreditando, acontece. Você está falando ontem, fazer uma compra e pediu desconto.
Coloquem suas mãos no peito, fechem seus olhos e repitam comigo. Mãe, eu te vejo. Mãe, eu te vejo. Pai, eu te vejo. Pai, eu te vejo. Agradeço pela minha ancestralidade. Agradeço pela minha ancestralidade. Agradeço pela história de cada um. Agradeço pela história de cada um. Agradeço por tudo que fizeram para mim. Agradeço por tudo que fizeram para mim. Hoje eu abro a minha prosperidade. Hoje eu abro a minha prosperidade. E trago a cura para o meu sistema familiar. Que as próximas gerações caminhem com saúde, com prosperidade, abundância. Assim é. Obrigada, gente. Eu trouxe aí para vocês um patuá, tá? Mas é um patuá diferente. Vocês vão abrir, vocês vão ver. Tem aí uma garrafinha e dentro dessa garrafinha tem aquele famoso pó mágico, sabe? Para vocês levarem na bolsa de vocês. Tem mirra, tem pó de ouro, tem canela, só coisas boas assim para vocês levarem na bolsa. Entendeu? Para vocês trazer bastante abundância, prosperidade, só coisas positivas. Chama lá no Instagram, pode chamar que eu dou a palestra para vocês. Vamos tirar uma foto? Deixa eu virar para cá. Fazer o contrário? Vamos virar para cá. Acho que dá para juntar todo mundo. Eu vou aqui também. Vou aqui também. Vamos tirar uma foto. Vamos juntar, gente. Me apoiando aqui? Não, fica à vontade. Se for usar o computador, tem que ter cuidado com esse. Então, o carro vai já prender ali e ficar falhando. Ah, tá. É só conectar e que vai. Tá.
pegar ela, Holistic Terapia. Isso. E ela tem aqui. Vou fazer de novo. Holistic Terapia. Amor, Holistic Terapia. Acha eu aqui, acha você aí. Holistic Terapia. Eu escrevi errado lá em cima? Tá certo. Tem tracinho, tem pontinho? Não. A menina achou ali. Deixa eu só. Vamos escrever de novo? Eu escrevi. Escreveu? Fecha aqui, ó. Deixa eu fechar minha live aqui, peraí.